Olá, companheiros e companheiras, boa noite a todos e a todas. Vou fazer um esforço aqui, viu, Felipe, para eu falar nos 10 minutos. Então, gostaria aqui de saudar a nossa Escola Popular, saudando o nosso coordenador pedagógico, o companheiro Felipe Campelo, em nome deles, saudar toda a nossa equipe da Escola Popular e, junto com ela, a nossa equipe de comunicação, né, a equipe que sempre está à disposição para nos ajudar nesse processo de formação e desse novo jeito de nos comunicarmos. Gostaria também de saudar, de cumprimentar e agradecer pela brilhante contribuição do companheiro Frederico, professor Frederico, saudar e cumprimentar também, agradecendo a companheira Bárbara, e saudar e desejar as boas-vindas, seja bem-vinda, Séries, às terras baianas. Nossa terra aqui é quente e que aquece sempre o nosso sonho revolucionário. Então, sejam todos e todas bem-vindos nesse nosso desafio, que é o curso, né, Ana Primavera, um curso que é fundamental para nós. Então, vou aqui dizer para vocês que não começo essa fala com a animação de sempre, porque hoje mais um Sem Terra virou semente. E nós nos despedimos agora há pouco do companheiro Ademar Marafiga, companheiro do setor de produção do Rio Grande do Sul, e que está há 4 anos aqui na Bahia, estava contribuindo numa tarefa da produção. Mas, como Sem Terra não morre, vira semente, nós vamos aqui seguir nessa tarefa que é fundamental. E aí, nesse desafio que foi apresentado aqui para mim, de nós falarmos sobre essa questão do desafio do MST de produzir alimentos saudáveis, então, queria começar pensando um pouco na nossa trajetória enquanto organização. E também, ao pensar essa nossa trajetória, é importante a gente se situar nesse momento. E nesse momento, o que nós sabemos é que, do ponto de vista da agricultura, existem 3 modelos que estão em disputa do ponto de vista da agricultura nesse momento. 3 modelos de desenvolvimento da agricultura. Um modelo, nós sabemos que é o latifúndio. O latifúndio, que nós chamamos de latifúndio atrasado, mas que ele se coloca principalmente se apropriando e acumulando de maneira primitiva dos bens da natureza. Então, essa é a forma de funcionamento desse meio de desenvolvimento, né, dessa forma de desenvolvimento da agricultura. Um segundo modelo de desenvolvimento da agricultura é o agronegócio. O agronegócio que se pauta pela produção de commodities, também pela concentração exacerbada da terra, porque o agronegócio controla em torno de 268 milhões de hectares de terra e, principalmente, eles não produzem alimentos nesses 268 milhões de hectares de terra. Mas, além disso, uma das coisas que é muito grave nesse modelo de desenvolvimento é que é um modelo de desenvolvimento que, ao não produzir alimentos para os trabalhadores e trabalhadoras, para a população brasileira, é um modelo de desenvolvimento que é completamente subsidiado pelo Estado brasileiro. E um terceiro modelo de desenvolvimento é o da agricultura familiar. E a agricultura familiar, considerando que nós da reforma agrária também estamos nesse modelo. Então, é o seguinte, o modelo da agricultura familiar, como a gente bem sabe, é um modelo antagônico aos 2 primeiros. E é
uma forma que a gente produz alimentos, tem como princípio fundamental respeitar a natureza, cuidar do solo como algo perene, que precisa existir para nós, mas que precisa existir também para as próximas gerações, que tem como mão de obra, principalmente, a família. É a mão de obra familiar que cuida desse processo de produção de alimentos. Então, nos últimos 30 anos, esses 3 modelos de desenvolvimento da agricultura é o que prevaleceu no campo brasileiro. No entanto, o MST, nosso movimento, que tem um pouco mais de 30 anos, começa no nosso processo de desenvolvimento pensando em combater algumas falas preconceituosas em torno do nosso movimento, acerca das trabalhadoras e dos trabalhadores sem terra. Que nesse processo de a gente se construir enquanto coletividade, enquanto movimento, muito se ouviu nas mídias que o movimento era um movimento de vagabundos, de quem não tinha o que fazer e por isso estavam fazendo ocupação de terra, ou fazendo marcha, ou fazendo lutas coletivas. E para combater esse estereótipo que foi criado em torno daqueles e daquelas que lutam e que lutavam, né, pela igualdade, por justiça social, então nós decidimos que era fundamental a gente fazer com que a terra fosse ressignificada no seu contexto essencial de produção, naquilo que a gente chama de cumprimento, de transformar uma terra que era improdutiva em uma terra produtiva. Fazer com que a terra cumprisse o seu dever social. Então, nesse aspecto, nós resolvemos que era fundamental usar todas as tecnologias que existissem para que a gente pudesse produzir muito e que a gente pudesse compartilhar com o conjunto da classe trabalhadora. Nesse sentido, na essência da organização da produção do MST, a gente já começa tendo nessa construção a solidariedade, que é produzir para compartilhar. Ao longo dos nossos debates, nós fomos discutindo que não era possível usar todas essas tecnologias, usar o mesmo modelo do agronegócio, do latifúndio, para produzir. Porque, em última instância, se a gente usasse tudo isso, a gente estava ajudando os nossos inimigos a acumularem. Porque, ao usar o agrotóxico, ao deixar a questão cultural de lado, a gente ia ficando aleijado do processo de produção. E é nesse momento que o Movimento Sem Terra entende que é fundamental para nós pensarmos uma matriz tecnológica que tivesse relação com os princípios que orientam politicamente o nosso movimento. E os princípios que nos orientam têm a ver com os objetivos do nosso movimento, que é lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar pela transformação da sociedade. Então, nesse aspecto, nós entendemos que era fundamental a gente estar relacionado a uma matriz tecnológica que levasse em consideração, para além da capacidade produtiva da terra, mas que a gente levasse em consideração outras questões, como as questões culturais, como a questão da perenidade do solo, como a questão da saúde. Então, é nesse contexto que já no nosso Congresso Nacional, no nosso último Congresso Nacional, nós decidimos que a agroecologia, então, seria adotada como matriz tecnológica para que a gente pudesse pensar a nossa produção em um contexto completamente inverso do que é o contexto do agronegócio, que é produzir qualquer tipo de produto, porque eles produzem commodity, mas nós não queremos produzir qualquer tipo de produto, porque nós produzimos alimentos, e produzir alimentos significa problematizar essa produção,
porque comer é um ato político e produzir comida também tem que ser um ato problematizado. Então, comparada, é nesse contexto que a gente debate a agroecologia, porque ela está sustentada no tripé de ser ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável. E esse tripé nos ajuda a organizar uma produção que tenha relação com a produção de comida e comida para a classe trabalhadora. Porque nós decidimos ressignificar essa questão da produção de orgânicos. Orgânicos que virou algo só para consumo da elite brasileira. E nós decidimos que o conjunto da classe trabalhadora precisa consumir alimentos saudáveis. E, nesse sentido, como bem apresentou o professor Frederico, sobre como está ocupado os solos brasileiros, especialmente aqui no extremo sul, os assentamentos de reforma agrária, que avançaram principalmente no contexto de combater a fome aqui nessa região, e depois a vassoura de bruxa na região sul e baixo sul do estado, que é extremo sul, sul e baixo sul, que forma o sul do nosso estado da Bahia, era fundamental a gente pensar nessa produção agroecológica. Então, é nesse sentido que a gente começa a organizar, no geral do Movimento Sem Terra, mas que aqui nesse território, principalmente, a gente implementou uma luta muito acirrada contra as empresas de eucalipto para a conquista da terra. E a conquista de uma terra que nos ajudasse a construir territórios que nos possibilitasse produzir alimentos saudáveis. Então, territórios que fossem o inverso do monocultivo. E também é nesse mesmo contexto que a gente se fortalece no nosso programa de reforma agrária popular. Reforma agrária popular que é fundamental não somente para aqueles e aquelas que se beneficiam diretamente com o programa de reforma agrária, mas também para aqueles e aquelas que precisam consumir os alimentos oriundos das áreas de reforma agrária e do campo brasileiro. Então, nesse sentido, a gente também busca ressignificar esse termo de soberania alimentar. Na verdade, não é ressignificar, é introduzir no nosso contexto de organização o termo soberania alimentar, porque nós entendemos que uma nação que consegue produzir os seus alimentos é uma nação que tem condições de fazer outras mudanças essenciais e as mudanças necessárias. Então, por isso que, para nós, é fundamental a gente se organizar enquanto coletivo no Movimento Sem Terra para fazer agroecologia e para o desenvolvimento do nosso processo de reforma agrária popular. Então, companheiros e companheiras, é assim que a gente começa a organizar a agroecologia nos assentamentos da reforma agrária. E a agroecologia não é, e nós entendemos ao longo desse tempo, que não deve ser um processo forçado, mas deve ser um processo de construção, para que a nossa base compreenda a necessidade de produzir, de desenvolver tecnologias adaptadas e contribuir com o conjunto da classe trabalhadora. Então, por isso, por essa condição de produção, é que nós podemos, nesse período de pandemia, estar com a nossa campanha de solidariedade, estar avançando na nossa campanha de plantio de árvores, porque é para plantarmos árvores nativas, mas também árvores frutíferas. E ainda é nesse contexto que a preservação aparece para o nosso movimento. E nos orgulha muito dizer que hoje, no sul da Bahia, as áreas que têm a maior concentração de floresta, de Mata Atlântica, são as áreas dos assentamentos, depois dos parques, são as áreas de assentamentos e acampamentos da reforma agrária, porque preservar é também uma missão do nosso povo. Porque ainda ontem, como vocês assistiram, nós tivemos o Comida de Verdade, falando sobre essa apropriação coletiva do nosso povo com relação às plantas medicinais.
essa construção da nossa autonomia. Então, aqui, terminando o meu tempo, gostaria de agradecer cada um companheiro, cada uma companheira que se inscreveram para esse curso, que se inscreveu para esse curso. Foram mais de 3.000 inscritos. Sejam todos e todas e todes muito bem-vindos à Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta do MST, dos quilombolas, dos indígenas, do povo de terreiro, de todos os povos, dos povos da mata, dos povos das águas, de todos nós e de todas nós. Então, seja bem-vindo a esse espaço complexo, mas esse espaço que tem sempre um lugar para o debate, para a organização da classe trabalhadora. Muito obrigada. Foi um prazer contribuir aqui com esse espaço com vocês. Obrigada, Felipe, pelo convite, nosso dirigente da escola, e até breve.